Quando Jesus passar. Começa agora o programa Nos Passos de Jesus com o Padre Marco Antônio. Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você, meu irmão, minha irmã, que mais uma vez sintoniza-se conosco através da Rádio São Felipe FM e através das redes sociais para mergulharmos no Evangelho de Jesus Cristo, meditarmos a sua palavra e nos colocarmos todos como verdadeiros cristãos e cristãs nos passos de Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa em que somos chamados a meditar sobre os passos que Jesus aponta para os seus discípulos e discípulas, portanto também para todos nós, discípulos e discípulas de Jesus neste mundo de hoje. Estamos nos aproximando da 33ª semana, do 33º domingo do tempo comum. É o que celebraremos nesse próximo domingo, 17 de novembro. Mas antes de rezarmos o Evangelho deste domingo, de meditarmos sobre o Evangelho deste domingo, queremos agradecer a Deus o que tivemos e vivenciamos durante esse final de semana passado, os dias 9 e 10 de novembro, em nossa Diocese de Amargosa. Certamente você que nos acompanha, que participa do nosso programa, e você que é sintonizado com a caminhada pastoral da nossa Diocese, deve certamente ter consciência disso, de que nesses últimos dias 9 e 10, sábado e domingo últimos, nós tivemos em Amargosa a graça, a alegria de vivenciar a nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. Na verdade, uma primeira etapa da nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. Foi um momento muito rico, de muitas reflexões, de importantes reflexões em torno da nossa caminhada diocesana de pastoral. Certamente você se lembra que no programa passado nós falávamos também um pouco disso, de como o nosso projeto diocesano de pastoral, ou seja, a nossa ação evangelizadora, nosso jeito de evangelizar na Diocese de Amargosa, tem um jeito próprio, tem um rosto próprio, como deve ter cada diocese. Ao mesmo tempo que nós somos todos, o Brasil inteiro, uma única igreja, aliás, o mundo inteiro, uma única igreja, mas cada diocese ela tem a sua particularidade, a sua fisionomia própria. Por isso, inclusive, cada diocese nós costumamos chamar de igreja particular. Então, a igreja particular de Amargosa, na comunhão com o seu bispo, Dom Valdemir, com o seu presbitério, com as religiosas, religiosos e leigos e leigas que assumem o serviço evangelizador neste chão diocesano, nós sempre temos e devemos ter sempre essa preocupação de tomar as orientações da Igreja Universal, ou seja, aquelas orientações que nos são dadas pelo Papa para a Igreja do mundo todo, mas também as orientações locais, as orientações da CNBB, dos bispos do Brasil, e adaptar tudo isso à nossa realidade, ao nosso chão diocesano. Nesses últimos tempos, então, a CNBB, os bispos do Brasil, lançaram um importante documento que nós chamamos de diretrizes, as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E exatamente porque os bispos nos apontam novas diretrizes, ou seja, novos caminhos iluminadores da nossa ação pastoral, todas as dioceses do Brasil, e a Diocese de Amargosa não poderia ser diferente, devem então adequar também a sua caminhada pastoral a essas luzes, pistas, a esses caminhos que a CNBB nos aponta. Nesses dias então, 9 e 10 de novembro, foi exatamente isso que nós fomos fazer. Reunidos em Amargosa, nosso bispo, todos os nossos padres, nossas religiosas, religiosos, também leigos e leigas das nossas diversas paróquias. Nossos leigos e leigas da paróquia de São Felipe estavam também lá representados, como também as religiosas e, óbvio, o pároco, e o Padre Marco também estava lá na comunhão com toda a nossa igreja diocesana, para podermos nos debruçar sobre os caminhos, sobre os rumos que nós devemos tomar.
Bom, nós no domingo, no programa passado, na sexta-feira passada, refletindo o evangelho do domingo passado, nós já dizíamos isso à comunidade, que a essência do nosso ser pastoral, da nossa caminhada pastoral na Diocese de Amargosa é a comunidade. Quem está engajado em nossos caminhos pastorais, em nossos conselhos, ministérios, enfim, toda e qualquer pastoral da nossa paróquia, eu acho que sabe bem disso, está bem consciente disso, de que nós não podemos pensar a nossa caminhada pastoral sem pensar na vida da comunidade. Ninguém pode ser igreja sem estar inserido no chão concreto da comunidade. A comunidade é o nosso lugar de ser cristãos. No nosso programa, por exemplo, dizemos que somos todos chamados a caminhar nos passos de Jesus. Ninguém caminha nos passos de Jesus solto no tempo e no espaço. A gente caminha nos passos de Jesus no chão concreto. E esse chão concreto é a nossa comunidade. Comunidade evangelizadora, comunidade eclesial. E como agora as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil chamam, a comunidade eclesial missionária. Então aí no chão da comunidade é que eu sou chamado a pisar, a rezar com os meus irmãos e irmãs, a ser solidários uns com os outros, a viver a partir daqueles 4 pilares que no programa passado nós já falávamos também. Então, cada vez mais, a própria CNBB, através dos seus documentos, ela vai confirmando que a Diocese de Amargosa está verdadeiramente no caminho certo. Nosso caminho é o fortalecimento das nossas comunidades. Mas óbvio que esta experiência de fortalecimento da comunidade, de convite a todas as pessoas a viverem a fé em comunidade, a seguirem a Jesus Cristo em comunidade, tudo isso, com muita frequência, precisa passar pelas devidas adequações, pelas devidas atualizações. Por quê? Porque o mundo muda. A gente vive hoje num mundo em constante mudança. E sei que não estou dizendo nada de novo para você que nos acompanha. Você que está em sintonia conosco aí nesse momento sabe disso. Como o nosso mundo vai mudando. Tudo muda muito depressa. Hoje o que a gente pensa amanhã já está obsoleto, já está ultrapassado, né? Então as coisas vão mudando muito. E a nossa caminhada pastoral precisa, então, não ser Maria vai com as outras, não significa que ela tem que ir atrás das mudanças do mundo, mas se ela não se atualiza para responder a esses desafios que as mudanças provocam no mundo, nós vamos acabando verdadeiramente ficando para trás, com respostas que já não atingem mais as pessoas do nosso tempo. Por isso mesmo, nossa Diocese de Amargosa, em sua Assembleia Diocesana, viveu momentos muito fortes, muito importantes nesses 2 dias. E eu diria assim, que foram momentos tão fortes, tão importantes, que nós não conseguimos fechar a nossa Assembleia Diocesana nesses 2 dias, mas aproveitamos esses 2 dias para nos debruçar sobre as atualizações que o nosso projeto diocesano de pastoral precisa enfrentar. E o nosso bispo, em comunhão com o clero e com os leigos ali presentes, portanto com toda a Assembleia, tomou a decisão de que nós vamos ainda, durante esse restante de novembro, durante todo o mês de dezembro e até mesmo ainda no início do ano que vem, estudar com mais precisão, com mais cuidado, com mais atenção, esta proposta de renovação do nosso projeto diocesano de pastoral. Na próxima semana é a vez do nosso clero. Então, nossos padres de Amargosa, junto com o nosso bispo, estaremos em reunião. Era uma reunião que já estava agendada, mas ela agora, nesse momento, se volta então para o estudo dessa atualização do nosso projeto diocesano de pastoral. Estaremos então vivendo com muita intensidade esse mergulho na nossa consciência do que é o projeto diocesano de pastoral e da nossa diocese, para que isso então possa ser depois levado a um estudo em todas as nossas foranias, chegar também às nossas assembleias paroquiais. Portanto, ninguém que seja do chão pastoral da nossa paróquia de São Filipe e São Tiago pode ficar de fora desse momento importante, necessário, que nós estamos todos vivendo. Com toda a certeza do mundo, você que é engajado em alguma pastoral, em algum movimento em nossa paróquia, vai também ser chamado a mergulhar no estudo, na reflexão dessas atualizações do nosso projeto diocesano de pastoral. Nada de absolutamente novo, nada de absolutamente assustador,
nós vamos só apenas entendendo que as dimensões da ação evangelizadora, elas devem ser diluídas no chão da nossa pastoral, elas não podem ser compreendidas como cabides, onde nós penduramos as nossas pastorais e os nossos movimentos. Portanto, não vamos deixar de falar das dimensões da ação evangelizadora, mas vamos tentar compreendê-las dentro de uma outra dimensão, dando para elas um outro sentido, um outro caminho, um outro horizonte. Mas vamos também compreender que para podermos de verdade atingir o nosso chão pastoral, precisamos cada vez mais trabalhar as nossas pastorais, os nossos movimentos para o que nós chamamos de pastoral de conjunto, para que não fique cada pastoral e cada movimento caminhando sozinho, mas em verdadeira sintonia nós possamos caminhar. E sem sombra de dúvida, o grande instrumento que deve e pode garantir esta comunhão entre as diversas pastorais e movimentos da nossa paróquia é o CPP, ou seja, o Conselho de Pastoral Paroquial. Ele deve ser essa instância em que o padre, com todos os coordenadores de pastoral e de movimento, vamos criando de verdade esta caminhada em comum, esta experiência de comunhão na nossa ação evangelizadora. Há muita coisa certamente a ser refletida, a ser meditada, que não dá para num pequeno programa de rádio e de web como esse esgotarmos, mas nós queremos já desde agora aquecer o coração de todas as nossas lideranças pastorais para podermos de verdade viver juntos esse momento que certamente é histórico para todos nós. Façamos então este mergulho, mais uma vez, em nosso projeto diocesano de pastoral, para ainda mais atingirmos aquele mandato que Jesus dá a todos nós, padres, bispos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, de irmos a todos os lugares e a todas as pessoas anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Continuando o nosso programa, irmãos e irmãs, pondo-nos cada vez mais nos passos de Jesus, somos chamados agora a escutar e refletir o Evangelho que marca a liturgia deste 33º domingo do tempo comum. Convido a você que nos acompanha de casa, que nos acompanha através das redes sociais, a tomar nas mãos a sua Bíblia, a abrir mais uma vez no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, evangelista deste ano litúrgico, deste ano C da liturgia da Igreja, no capítulo 21, versículos de 5 a 19. Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão.
sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando nós escutamos esta passagem do Evangelho, nós ficamos com uma certa sensação de temor. Quantas e quantas vezes eu escuto pessoas dizerem isso, não é? Que cada vez que escutam essas passagens bíblicas que falam das questões ligadas ao fim do mundo, ao grande julgamento, ao momento em que Jesus vem ao nosso encontro, elas experimentam um certo medo, um certo pavor das imagens que aí são descritas, das mensagens que são transmitidas nessas passagens que nós costumamos chamar de passagens escatológicas, porque tratam das questões ligadas à plenitude, das questões ligadas ao fim. Mas olha, tenho toda a certeza do mundo de que a intenção de Jesus nunca foi causar qualquer espécie de medo em quem quer que seja. Nem Jesus tinha essa intenção quando disse essas palavras, quando fez essa mensagem, nem São Lucas, que foi quem escreveu essas palavras de Jesus, ele também não tinha certamente essa intenção de causar medo, pavor em quem quer que seja. Não é essa a intenção dessa passagem do Evangelho. Se você, diante dessa passagem do Evangelho, tão bonita, por sinal, experimenta qualquer tipo de medo, de pavor, é porque talvez esteja olhando de um jeito errado para essa passagem, para essa mensagem bonita que a gente hoje escutou. Eu diria para vocês que o grande sentido, a grande intenção desse texto tão bonito do Evangelho hoje, nós podemos encontrar na última expressão dita por Jesus hoje no Evangelho. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A grande intenção, então, de Jesus é nos convidar, com esse bonito discurso hoje, a gente permanecer firme, apesar das dificuldades, das perseguições, apesar do que quer que seja, que a gente não perca a firmeza no seguimento de Jesus. E parafraseando aí o nosso programa, a gente até podia dizer que a grande intenção de Jesus é que nós nunca deixemos de permanecer firmes nos passos dele. Olha, para a gente entender bem então essa passagem do Evangelho, é bom a gente levar em conta o seguinte: naquela época, a escrita não era uma coisa tão simples e tão fácil como hoje. Aliás, hoje a gente já nem mais escreve, a gente digita, não é? Porque é muito mais rápido, muito mais fácil. Mas naquela época nem mesmo a escrita era uma coisa tão simples e tão fácil assim. A gente não pode imaginar que Jesus fazia um discurso de manhã e que de tarde aquilo que Jesus disse ou aquilo que Jesus fez já tivesse de algum modo escrito, de jeito nenhum. A vida de Jesus, ela foi toda primeira vivida, a missão de Jesus foi primeiro toda vivida, e depois de muitos anos é que um grupo de pessoas ligadas à vida das comunidades, junto com os evangelistas, e às vezes nem esses evangelistas estavam mais exatamente vivos, mas as pessoas escreveram a partir dos ensinamentos deles, e por isso os evangelhos têm o nome desses evangelistas, né? Então, muito depois é que o evangelho foi escrito. Para que é que eu estou lembrando isso? Para dizer o seguinte, que muitos desses acontecimentos descritos no texto do evangelho que nós hoje escutamos já tinham de verdade acontecido quando o evangelho foi escrito, a começar pela destruição do templo. Enquanto Jesus esteve vivo, presente fisicamente na terra, até a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, o templo estava lá, na cidade de Jerusalém, bonito, deslumbrante, em pé e frequentado pelo povo judeu.
Mas quando o Evangelho de Lucas foi escrito, anos depois, quem escreveu o Evangelho estava falando de algo que já tinha sido vivenciado, que já tinha sido experimentado pelo povo. O Templo de Jerusalém já estava destruído. A destruição do Templo de Jerusalém causou muita tristeza na vida do povo judeu e até mesmo na vida do povo judeu cristão. Até mesmo dos judeus que estavam seguindo a Jesus Cristo, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, certamente aquele símbolo tão importante, tão grandioso, uma vez agora destruído, derrubado, isso causava sofrimento na vida do povo. E muita gente estava desestimulada, muita gente estava sofrida com isso. Depois, uma outra coisa importante também para a gente entender o Evangelho de hoje, é que Jesus voltou para o céu, prometendo aos seus discípulos e discípulas que ele voltaria, e voltaria para levar com ele aqueles que permanecessem fiéis. Ora, hoje a gente tem toda a consciência e toda a tranquilidade de que essa volta de Jesus nós não sabemos o dia e nem a hora e que devemos ter muita paciência porque não temos mesmo nenhuma ideia de quando vai ser. E certamente não será por agora. Temos muito ainda o que viver aqui na terra e o que esperar pela vinda de Jesus. Mas naquele momento da ascensão de Jesus ao céu, da subida de Jesus ao céu, muitos, mas muitos mesmo dos seus discípulos pensavam que essa volta de Jesus seria logo, seria imediata. E eles ficavam angustiados, agoniados, esperando esta volta de Jesus. O tempo foi passando, passou um mês, passou um ano e Jesus não voltava. E as pessoas ficavam dizendo, quando será essa volta? Nós já estamos vendo os sinais já estão aí presentes. Terremotos, gente em estado de pavoroso, pai contra filhos, filhos contra pais. Então os sinais estão aí presentes já, e sinais inclusive que até mesmo textos escatológicos do Antigo Testamento também já apontavam, e por isso mesmo muita gente achava que já estava na hora, que Jesus estava para chegar. Mas a comunidade de fé, a comunidade mesmo dos discípulos e discípulas de Jesus, dos seguidores e seguidoras de Jesus, sabia que o povo não devia ficar nessa espera desesperada, devia continuar a sua vida, viver na fidelidade a Jesus Cristo, no seguimento às suas palavras, cuidando de ser bons e verdadeiros discípulos, sem esta preocupação exagerada com qual exatamente seria o momento da vinda de Jesus. E olha, não tenham dúvida, cada vez que o povo se deixa levar por esta ingenuidade, por este temor, vai haver sempre gente esperta aparecendo para tirar proveito. E ainda hoje é assim, né? Quantas e quantas vezes a gente escuta aí, ouvir falar de pessoas, escuta não, e vê mesmo, pessoas espertas querendo aproveitar da ingenuidade dos outros, da fé alheia, para tirar proveito, para explorar, para tirar dinheiro, para manipular. A gente vê a fé sendo utilizada para explorações políticas, a gente vê a fé sendo utilizada para tirar do povo o dinheiro, para roubar mesmo. Então tem sempre gente esperta querendo enganar as pessoas, sobretudo as mais simples, as mais ingênuas. Ali, naquela época, isso já estava acontecendo. Já tinha gente esperta querendo explorar os pequeninos, querendo tirar os recursos, os poucos recursos dos pequeninos. E no evangelho que a gente hoje escuta, então, São Lucas evangelista põe na boca de Jesus essa recomendação, que as pessoas tomem cuidado para não se deixar enganar, para não se deixar iludir por gente esperta que chega dizendo sou eu, ou que chega dizendo é agora. Que nós tenhamos cuidado com aqueles que querem utilizar da ingenuidade da fé alheia. Queridos irmãos e queridas irmãs, o grande convite de Jesus, então, no evangelho que nós hoje escutamos, é que nós estejamos, sim, sempre preparados para o grande encontro que um dia teremos com Ele, mas sempre na consciência de que não nos cabe nos preocupar com qual vai ser o dia ou qual vai ser a hora deste encontro. Basta, como verdadeiros cristãos, acreditar que sim, haverá a hora em que o Senhor virá ao nosso encontro e que nós seremos todos de verdade conduzidos plena e definitivamente a Ele. Enquanto esse dia e esta hora não chega, o que devemos fazer? Permanecer firmes,
para ganhar a vida. Que nosso Senhor nos dê a graça, então, de continuar nos passos dele para nunca perdermos de vista o grande prêmio da glória, da graça, da vida eterna que ele tem para nos dar. Que assim seja. Amém. Queridos amigos e amigas, caminhando já para o final do nosso programa Nos Passos de Jesus, queremos agradecer a todos vocês que através da Rádio São Felipe FM ou através também das nossas transmissões via web, têm nos acompanhado e participado conosco deste programa. Agradecer as contribuições que temos recebido, os incentivos. Queremos também pedir a vocês que não deixem de nos dar sugestões, sobretudo sugestões de temas que podem e devem ser tratados no nosso programa, para que nós possamos ir aprofundando as questões da nossa fé. Então, lá mesmo na web, nos comentários do programa, você pode fazer a sua sugestão ou pode pessoalmente fazer chegar a nós as sugestões, as críticas, aquilo tudo que possa nos ajudar a melhorar o nosso programa. Mas o nosso agradecimento mesmo pelo acompanhamento que muita gente tem dado a nós nesse momento. Queremos também, de um modo muito especial, lembrar dos compromissos que nós teremos nesses dias. Hoje, sexta-feira, dia 15 de novembro, nós não teremos nenhuma celebração eucarística nas comunidades da nossa paróquia, mas amanhã, sábado, dia 16, nós temos às 17 horas missa na comunidade do Sapezinho do Bom Gosto e às 19 horas missa na comunidade do Genipapo. E no domingo, dia 17, nós temos às 8 horas da manhã missa na comunidade do Bom Jesus, no Campos Elíseos, aqui na cidade. Às 10 horas da manhã, missa no Caraís 1. Chamamos a atenção então para essa mudança. Na verdade, a missa do Caraís 1 estava prevista para a parte da tarde. Quem tem aí nas nossas comunidades a nossa agenda, o nosso calendário, deve ter certamente percebido isso, que a missa do Caraís estava prevista para a parte da tarde, mas ela foi antecipada, foi modificada para a parte da manhã. E não teremos missa no Barlavento, como está previsto aí na programação. Então, ao invés da missa no Barlavento às 10 horas da manhã, nossa missa às 10 horas da manhã será na comunidade do Caraís 1. E às 19 horas, nós teremos, como de costume, a celebração eucarística, a nossa missa, na nossa igreja matriz. Então, procure ver qual o horário possível, qual o local possível, para que você possa participar conosco das nossas celebrações eucarísticas. E lembrando a todos que mesmo aqueles que não têm condições de participar em nenhum desses horários das nossas missas, em todas as nossas comunidades acontece, ou na noite do sábado ou na manhã do domingo, a celebração da palavra com os nossos ministros e ministras leigos. Então é importante que a gente santifique o domingo, que a gente participe da celebração dominical, se possível, participando mesmo da celebração eucarística, da missa, mas se não é possível participar da missa, que ao menos da celebração da palavra em nossas comunidades nós possamos participar. Vamos então colocar nas mãos de nosso Senhor cada uma que participa conosco deste programa, todas as nossas famílias, fazendo neste momento a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração,
pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, um grandioso abraço e continuemos todos firmes nos passos de Jesus.